E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz esse vídeo aqui, curto, rápido, para fazer um pequeno resumo sobre o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar, certo? Que vai ser a questão das repúblicas oligárquicas, o capítulo 6 do livro de vocês. Inclusive eu estou até com o livro aqui em mãos e nós vamos fazer aqui uma análise rapidinha, bem sucinta sobre esse conteúdo, para que vocês já possam fazer uma análise prévia do que vem por aí, tá? Levando em consideração o nosso atraso em termos de conteúdo ao longo do ano letivo, nós vamos dar um pulo rapidinho, tá? Não vamos aprofundar muito, mas vamos tentar deixar contento para vocês, que vocês identifiquem bem o que foi a República Oligárquica. Bom, seguindo o nosso raciocínio das últimas aulas, nós paramos falando sobre a questão de o Brasil se tornar uma república. Nós vínhamos de uma monarquia, não é? O Brasil era uma monarquia parlamentar, como eu falei para vocês, e até o final dos últimos anos do século XIX era governado pela princesa Isabel. E aí, depois de muitas medidas, principalmente que desagradaram a elite cafeicultora do Brasil e uma certa intervenção externa da Inglaterra, o Brasil passa por uma transformação, passa a ser uma república. Lembrando que o Brasil foi o último país a se tornar uma república aqui na América, né? Todos os outros países já tinham consolidado esse processo. E aí esse processo acontece não de forma violenta, não houve conflito. Os militares, apoiados pela elite cafeicultora, tomaram o poder da princesa Isabel, mas não foi um momento, não foi um fato que ocorreu dentro de conflitos. Bom, e aí, assumido esse novo papel de república, eu falei para vocês que nós tivemos os dois primeiros presidentes, não é, que foram, no caso, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, dois militares, né, dois marechais, dois homens da elite do poder militar, que de certa forma começaram apoiados até pelas elites, mas que tomaram algumas decisões meio autocratas, algumas decisões de cunho mesmo, não vou dizer pessoal, mas que beneficiasse apenas a sua pasta, o seu grupo, né, o seu meio, e desagradou a grande maioria, principalmente os cafeicultores. Nós temos que entender o seguinte: durante todo esse período, e nós vamos até desde o final da monarquia brasileira até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, nós vamos ter um país que ele é diretamente controlado, ele é diretamente influenciado, ele é basicamente um país que vai ser submisso à vontade dos cafeicultores do Brasil, dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra. E aí nem Floriano Peixoto, nem Deodoro da Fonseca conseguiram concluir o período de mandato de governo, não é? O Deodoro da Fonseca bem menor do que o Floriano Peixoto, inclusive. E aí chega ao poder, começa uma nova fase no Brasil, né? Eles tiram esses militares que estavam lá governando o país e elegem Prudente de Moraes como o primeiro presidente civil do Brasil. Olha só. E aí, qual foi o pensamento dessa elite cafeicultora? É que um presidente civil, teoricamente, não vai estar vinculado a um núcleo militar, ou então não vai ter que agradar só os militares, não vai ser refém desse público, e, de certa forma, por ser civil, ele estava um pouco mais submisso à influência dos cafeicultores. E aí, dentro desse período do governo do Prudente de Moraes, ele começa a fazer algumas alterações. Ele começa a distribuir, por exemplo, alguns títulos para cafeicultores. Por exemplo, vai ser normal você encontrar grandes fazendeiros que passam a ser chamados de coronéis. E por causa desses títulos, desses coronéis, desses senhores de fazenda, que vão ter uma influência muito grande na questão política e econômica do país, esse período também é chamado de coronelismo. Ou seja, o período em que esses coronéis, que eram fazendeiros e receberam esses títulos do presidente,
passam a ter uma grande influência na tomada de decisões do que acontece aqui no Brasil. Bom, fazendo rapidinho aqui a alusão desse período, é o período que eu falei para vocês, que é o voto do cabresto, era um voto aberto, que só quem poderia votar eram alfabetizados, maiores de 21 anos e homens, mulheres não tiveram direito a votos. Tivemos várias fraudes eleitorais, assim, as eleições eram muito conturbadas, as eleições não eram mais indiretas, ou seja, não eram mais os membros do parlamento que escolhiam o presidente, mas a população. Né? Só que, lógico, uma população que infelizmente era controlada pelos coronéis, daí ser chamado de voto de cabresto. Como o voto era aberto, a pessoa tinha que recitar, tinha que falar a sua opção, então ficava fácil dos coronéis saber quem ia ou não votar nos candidatos que esses coronéis elegiam. Bom, acontece a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 1918, e esse conflito vai atingir diretamente quem? O Brasil. Por quê? Porque os nossos principais compradores de café, que era o principal produto da época, vão parar de comprar nosso café e vão passar a investir em quê? Em armamento. E aí o Brasil passa por uma grande crise, Prudente de Moraes e os outros presidentes que vão vir após ele tentam fazer algumas reformas, tentam investir no açúcar, no algodão, na borracha lá na Amazônia. Enfim, é um período de transição, de transformação, onde o Brasil vai ter que se reinventar enquanto